Vorcaro encontrou Moraes antes dos voos que ele fez, nos 8 voos, né? Foram 8 voos que ele usou nos jatinhos aí particulares, né, ligados à empresa de Daniel Vorcaro. Esses diálogos foram obtidos pela Polícia Federal e eles agora somam as provas e também os registros, né, que foram já divulgados aí pela ANAC e também pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Enfim, essas mensagens de Daniel Vorcaro indicam encontros com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em datas muito próximas aos voos do magistrado nesses jatinhos ligados ao dono do Banco Master. As conversas são entre Vorcaro e então a sua noiva Marta Graeff, e os voos de Moraes e de sua esposa, a advogada Viviane Barsi, aconteceram entre maio e outubro, né, de 2025 e foram revelados pelo jornal Folha de São Paulo. O escritório de Viviane Barsi, a gente já sabe que firmou esse contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master em 2024, ou seja, esse diálogo, esse contato, essa proximidade dos dois já era antes do ano passado. Vinha, sei lá, desde quando, né? A gente vai ficar sabendo ao longo das investigações, de acordo com essas revelações da Polícia Federal. Mas os registros foram obtidos pela Folha e consideram também esses dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. E aí, o que acontece? O Moraes e a Viviane aparecem como passageiros em terminais executivos no aeroporto de Brasília. E aí o jornal O Globo cruzou essas datas das viagens com as mensagens de Vorcaro e identificou 3 coincidências nos meses de maio e agosto. Ele continua negando, né? Obviamente ele falou que não teve nada a ver, que não voou nos aviões de Vorcaro, que não trocou mensagens com Daniel Vorcaro, inclusive aquela mensagem que ele recebeu no dia 17 de novembro, acho que do ano passado, né, que foi quando Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez. Ele nega essa mensagem, mesmo falando para bloquear. E aí conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear. Enfim, Nina, diante desses encontros de Daniel Vorcaro antes dos voos de Moraes, dá para negar? Você acha que o ministro ele realmente vai continuar tendo essa cara de pau de continuar negando essa proximidade que eles tinham? Porque ele não só viajou nos aviões dele, né? Frequentava a casa, bebiam juntos, fumavam charuto juntos, né? Uísque e tudo mais. Foram muitos encontros, na verdade, não é mesmo? Liza, realmente assim. Acho que o que mais me chama a atenção em tudo isso que tem sido divulgado, né? Acho que já tive a oportunidade de falar isso em outros programas, da gente ver como que o sistema ele está, como que pode dizer assim, eles estão brigando entre si, né? Antes de ontem eu vi, a Globo fez um programa que foi, acho que mais de 5 minutos falando sobre essa questão dos voos e tudo, né? E uma coisa que a gente sabe que no máximo, assim, alguns meses atrás, jamais aconteceria, né? Então, realmente, assim, soltaram a mão mesmo do ministro, e eles estão expondo todas essas situações. Inacreditável. Antigamente, acho que só os canais mesmo, como a Revista Exato e outros canais que também são independentes, né, e que falavam sobre esses absurdos todos cometidos pelo ministro e por todos os ministros também do STF, né, vários, não todos, mas grande maioria deles, né. Então hoje a gente vê a Rede Globo, né, que é aí o canal de notícias do governo, né, soltando, fazendo assim, programas enormes falando sobre esse assunto, né, tem minutos e minutos ali do maior jornal do Brasil, né, jornal onde é mais caro, horário nobre, né, onde é mais caro você anunciar, falando sobre esses assuntos que a gente há meses atrás jamais falaria. A gente consegue enxergar além, né, a gente consegue enxergar que lá no fundo, né, o sistema está brigando entre si, né, então, por isso eu creio que todas essas notícias que estão vindo, eles têm muitas provas com relação a isso, jamais eles iam falar se não fosse verdade, não tivesse prova. E o ministro vai negar. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? É negar. Agora, a gente tem que ver como vai ser a questão das investigações, da delação,
tem muita coisa para acontecer ainda. Acho que cada semana a gente pode observar que eles soltam mais notícias, mais informações com relação a isso, né? Eles não desistiram, né? Eles estão expondo cada vez mais todo esse imbróglio vergonhoso que se tornou aí, infelizmente, a corte que deveria ser mais respeitada do nosso país, que hoje ninguém tem respeito nenhum, né? Acho que esse dia saiu uma pesquisa falando sobre isso, sobre como a corte do nosso país não tem nenhuma credibilidade mais, né? Isso é uma coisa que passou-se da direita. Antigamente eram só nós, né? Nossa, porque a direita, por causa do Bolsonaro, que antes ninguém sabia quem eram os ministros, hoje todo mundo sabe, né? Mas acho que isso, depois de todos esses escândalos, foi para além, né, de um viés político. Acho que é uma coisa que é a nível de todos os brasileiros, todo mundo hoje enxerga eles dessa forma, né? Então, acho que a gente tem que aguardar mesmo a questão da delação, e é óbvio que o ministro vai negar, eles nunca vão aceitar essa situação. Porém, vindo da Globo, ninguém pode negar, ninguém pode falar que é fake news, ninguém pode falar que é mentira. Até hoje eu não vi, por exemplo, desde quando começaram a sair essas investigações, a PF não foi na casa de nenhum desses jornalistas, como o Malu Gaspar e tantos outros que a gente viu que tem divulgado assim, sobre isso, né? Não, a Globo não foi desmonetizada, igual nossos canais, né? O nosso pessoal, quantos jornalistas independentes que a gente conhece que foram monetizados, o jornalista mesmo que divulgou lá o Dino, a questão do Dino usando o carro lá, o cara recebeu visita da PF, né? Enfim, está em inquérito, não tem ninguém que está sendo incluído em inquérito de fake news, nada disso está acontecendo. Então, isso é um grande sinal de que realmente tudo é verdade. Isso é uma realidade, né? Bem lembrado isso que você comentou em relação à Globo, né? Porque se a mídia convencional, né, enfim, já soltou a mão do ministro, né? Porque eles criaram um monstro, acredito assim, né? Na verdade, encheram mais o ego dele em relação a tudo que ele vinha fazendo. E aí ganhou o corpo, né? Não tem jeito, né? Todo mundo, infelizmente, que tem esse excesso de poder, que tem esse abuso de poder, cresce mesmo, não tem como. E agora, se eles estão falando a verdade, né? Se eles estão entregando o nome aos bois, é porque realmente não tem como negar. Isso é fato. Não tem como negar que a gente não está falando de peixe grande envolvido em altíssimos escândalos de corrupção que realmente impactam a vida de todos nós brasileiros. E aí eu acho que, nesse momento, não dá para ter divisão, né? Porque afeta o bolso de todo mundo. Afeta realmente a estrutura, né, que a gente vive aqui no Brasil. Agora, vou aproveitar, inclusive, e pedir para os nossos exatistas responderem a enquete de hoje, porque a enquete fala exatamente sobre isso. Vorcar encontrou Moraes antes dos voos e dividiu jatinho com políticos. E agora? Qual que é a sua opinião? E aí aqui tem as opções para vocês votarem conosco, tá? Então aproveitem e já interagem aqui com a gente. Interajam, aliás, aqui com a gente, que depois eu trago a parcial da enquete para a gente também discutir com vocês, nossos exatistas. O chat também está aqui à vontade para vocês comentarem e deixarem a opinião de vocês. Mas olha só, Thiago, interessante a gente trazer dados, né? Já que algumas pessoas talvez questionem também em relação a isso, os dados estão aqui. No dia 21 de maio, véspera de um voo de Brasília a São Paulo, em uma aeronave da Prime Aviation, Vorcaro disse à noiva, né, a Marta Graeff, que estava com o Moraes e o senador Ciro Nogueira. Entre aspas, "Tô aqui em casa, amor. Ciro e Alexandre", escreveu às 21h36 do dia 21 de maio. E aí, Moraes fala que não frequentava a casa de Daniel Vorcaro. Olha só, né? Que situação. No dia seguinte, Moraes aparece como passageiro em um hangar executivo em Brasília, às 7 horas da noite. Segundo a Folha, 33 minutos depois, um avião da Prime Aviation decolou rumo ao aeroporto de Santa Catarina. Olha só que situação. Já no dia 26 de maio, Vorcaro voltou a mencionar o encontro com o ministro e relatou que organizaria um jantar com Moraes, sua esposa e outros convidados. Aí, entre aspas, ele diz: "Hoje à noite eu teria um encontro com Alexandre, então estou marcando o jantar com as mulheres, do Fábio e a dele, ok?" Escreveu, fecha aspas. 3 dias depois, no dia 29 de maio, Moraes e Viviane voaram de Brasília a São Paulo em um jato Embraer da mesma empresa. No dia 8 de agosto, Vorcaro voltou a citar o ministro.
Estou com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro Nogueira. Na véspera, Moraes e Viviane haviam embarcado para São Paulo em um voo realizado por uma aeronave ligada ao empresário Fabiano Zettel, que é o cunhado de Vorcaro, e também apontado por investigadores como operador financeiro do banqueiro. Enfim, gente, à época o Vorcaro ainda era sócio da empresa e dona da Prime Aviation. Olha só. Então, assim, essas proximidades, essas mensagens, tem como negar, né, Tiago? Não tem, as provas estão aqui, as mensagens foram expostas. Foi pego, não tem jeito, né? Mesmo que ele negue, mesmo que ele fale que não tinha amizade, não tinha proximidade, tá aqui. Só não enxerga quem não quer ver. Só faltava, Laísa, as datas mesmo, para que nós tivéssemos a conclusão do que já era um fato. Faltavam só as datas. E você percebe que não são coincidências, são conexões. A nossa vereadora, que está sempre posicionada, ela faz uma colocação aqui de muita relevância. Se não tem Polícia Federal na porta de jornalista quando cita esse caso, é porque chegou no nível hard da verdade. Não precisava de tudo isso. Ele já deveria ter sido impeachmentado muito antes. Eu fico pensando aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele poderia não estar vivendo isso, cara. Era só ele ter sido impeachmentado. O erro foi do sistema que pensou que poderia protegê-lo para sempre. Porque os pedidos de impeachment ao ministro Alexandre de Moraes, ele vem muito antes do caso Master estourar. Mas tem um banco liquidado no final do ano passado e cada dia que passa a gente descobre uma coisa nova. Que teve um ministro em suspeição pela própria Polícia Federal e vai se desdobrando. Era só ele estar impeachmentado. Agora, ele talvez poderia, numa situação de já quebrado, já afastado definitivamente, entregar os seus. Só que ele também contava, isso aí é um outro erro de cálculo, e você vai olhar para a história, você vai descobrir que todo ditador, todo regime como o que nós vivemos aqui no Brasil, ele sempre deixa diversas pontas soltas, e essa é mais uma ponta solta. O ministro Alexandre de Moraes, ele contava que ele teria defesa eterna, defesa perpétua. As pessoas não só iriam desafiá-los através de jornalismo, como até entregá-lo, como possivelmente vai acontecer através da delação que agora é conhecida, Nina, como a delação do fim do mundo. Não porque vai demorar tanto quanto demora o inquérito do fim do mundo, mas sim porque ele abrindo a boca, apesar de toda a dúvida que o brasileiro tem sobre uma delação de verdade, ele vai entregar não metade da República, mas a República inteira. E eu fico pensando também, Laísa, nossa querida audiência, que o Vorcaro, ele estava sendo orientado, ele já era técnico nessa ação de autoblindagem numa eventual queda. Porque esse modelo chegaria a um momento que uma pessoa física poderia, como tiveram diversas denúncias, tornar exposta à situação. Porque nós íamos aos canais de finanças e víamos as análises, por exemplo, de um canal como o Primo Rico, analisando que era muito duvidoso o resultado como que o Master prometia para as pessoas, mas não tinha como provar nada além de análise financeira, recomendava que as pessoas analisassem bem antes de fazer os aportes. Então, esse modelo de negócio, o próprio Vorcaro, orientado por diversas consultorias, uma delas do filho do ministro Nunes Marques, que agora está com um pedido na mão para, através de maneira judicial, começar a CPMI do Banco Master, para você ver como que as coisas elas vão se conectando. É incrível, é incrível. Então, o Vorcaros, ele tinha dezenas, eles amavam consultoria. E do Manteiga, Lewandowski, história do filho do Lewandowski, história do filho do Nunes Marques, e entre outros, Ciro Nogueira, o próprio ministro, porque 129 milhões não foi para a defesa, não houve, né? Porque a única que teve, a Viviane Bassi perdeu. Então, foi para outra coisa. Era para uma defesa do tipo. Mesmo assim, essas consultorias aí orientou ele bem, de fazer assim, registra tudo, bota o nome na mensagem, dá um jeito de ir lá na frente se proteger, porque tu só tá desse tamanho porque existe conivência, existe quem te defenda. O PT, a esquerda, tenta imputar isso ao Bolsonaro, através do presidente do Banco Central, que o Bolsonaro indicou, que ele não fez, mas todos nós sabemos que não é possível que isso tenha acontecido. Afinal de contas, o Bolsonaro enriquecia a esquerda com um projeto de lobby, de poder asqueroso, escuso. Não faz sentido nenhum. No entanto, eles tentam, porque eles são especialistas em narrativa e defensores da mentira.
Eles precisam, de alguma forma, tirar deles a responsabilidade. Assim como eles impediram a quebra de sigilo do Lulinha, assim como eles comemoraram o final das investigações da CPMI e do INSS. Então, você percebe que o Vorcaro, ele fazia questão de dar nomes em suas mensagens. Não tinha nada oculto, não. Só uma pessoa, diante de jornalistas, diante do próprio Vorcaro, diante do que a gente está conversando aqui hoje, Nina, só tem uma pessoa que diz que isso não é real. Quem? O ministro Alexandre de Moraes. Deve ser muito ruim chegar em casa, né? Assim, ele é psicopata, ele é um psicopata, então ele já deve ter esfriado a humanidade dele. Mas deve ser muito ruim chegar em casa, cara. Deve ser, de novo, pô, descobriram aí, eu falei pra tu que não era pra gente viajar com esse avião, era pra gente ir em outro, tu se empolgou aí, soberba lá em cima, gostando de muito dinheiro, foi viajar de novo com o Vorcaro, eu sabia que eles iam descobrir. Como eu disse, a priori só faltava cruzar as datas. E só tem ele que o defenda. Na verdade, Nina, fazer aqui uma correção da minha fala, ele e o ministro Edson Fachin, que também defende as ações do ministro Alexandre de Moraes e tenta diminuir a pressão com a sua citação sobre uma possível finalização do inquérito do fim do mundo, um dos inquéritos que mais cansaram a legitimidade e também a constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Só uma observação, Tiago, que é importante também, ele nega, o Fachin nega e o Toffoli também, né? Com certeza que o Toffoli não vai se manifestar em relação aos voos que ele fez, também com os aviões das empresas de Daniel Vorcaro para o resort dele, lá, o Taiaiá, né? Então, né, ele vai falar que não foi, que não tinha contato, que não sabe de nada, que não viu nada, que não ouviu nada. É capaz dele falar que não era ele no voo. Ah, não, é uma pessoa idêntica a mim, mas não sou eu, tá? Tem como comprovar que sou eu? Não tem. Precisa de registro de sanguíneo aí, ó, para ver se sou eu mesmo, porque só fisicamente falando pode ser um clone meu. Só pode, sinceramente. Mesmo que você pegue as imagens do aeroporto, cruzar tudo isso, pegar todas as provas possíveis, eles vão continuar negando, infelizmente, né?